Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje comentaremos sobre quais são as condições para a passagem da corrente elétrica. No último vídeo, vimos que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas em uma direção determinada. Metaforicamente, podemos dizer que existe uma região mais atrativa para o elétron e, portanto, a tendência é que ele se movimente para lá. Caso o condutor onde o elétron está não apresente diferenças elétricas ao longo de sua extensão, o movimento das cargas será praticamente aleatório, ou seja, sem direção preferencial. Dessa forma, além do material ter de ser um condutor, uma das condições para que haja corrente elétrica é que nesse fio existam diferenças elétricas que sejam capazes de impor uma direção preferencial ao fluxo de elétrons. Essa diferença elétrica é chamada de diferença de potencial ou ainda de tensão elétrica. O potencial elétrico de um ponto está relacionado à tendência que determinada carga tem de chegar até esse local. Essa medida é dada em volts. Vamos entender com um exemplo. Imagine que tenhamos um fio no qual o potencial elétrico de cada ponto esteja representado. E consideremos que tenhamos um elétron no potencial de menos 20 volts. Como o fio está caracterizado por diferenças de potencial, o elétron seguirá uma direção estabelecida, ou seja, procurará os pontos de potenciais cada vez mais positivos. Entretanto, à medida que os elétrons saem da região mais negativa e se acumulam na região mais positiva, a diferença de potencial entre as extremidades tende a cair, até que todo o fio esteja completamente com o mesmo valor de potencial. Se não houver alguma coisa que faça os elétrons retornarem ao seu local de origem, restabelecendo a diferença de potencial, a corrente cessa, pois não há mais motivos para que os elétrons sigam um fluxo unidirecional. Esses dispositivos capazes de empurrar os elétrons de volta são os geradores elétricos. O gerador elétrico faz uma espécie de bombeamento dos elétrons, fazendo-os retornar de maneira forçada ao lado negativo, de modo a manter a diferença de potencial nos fios. Podemos concluir dessa forma que uma das condições para a ocorrência da corrente elétrica é a existência da diferença de potencial, ou DDP. A segunda condição é que deve haver um percurso ininterrupto para que os elétrons possam passar de um lugar para outro. O papel dos interruptores é justamente deixar o caminho descontínuo, impedindo a passagem da corrente elétrica. É assim que conseguimos apagar as luzes. No próximo vídeo, falaremos sobre circuitos elétricos. Até lá! Created using Powtoon.